Diniz pede, Admar Lopes executa. Força-tarefa para o Vasco da Gama contar com o PH e com o Puma no próximo dia 15 para o jogo contra a equipe do Fortaleza. E meu amigo vascaíno, tomamos conhecimento que a situação do Luciano está muito bem encaminhada num dia que mais um jogador foi oferecido ao Vasco da Gama. Um ponta, cracaço de bola. E dizer uma coisa para vocês. O Vasco agora com essa recuperação judicial, os empresários estão vendo com outros olhos aí a dívida do Vasco composta em jogadores grandiosos sendo oferecidos. A gente também vai falar muito aqui sobre a situação de um meio-campista, renovação de contrato. E, claro, a gente vai falar de um jogador hoje que, infelizmente, estava treinando como titular, mas sofreu uma lesão. Você que não é inscrito no nosso canal, eu peço a você para você se inscrever. Venha fazer parte da nossa família. A gente tem posto vídeos aqui às 10h45, 6 horas da tarde. É a nossa tradicional live, às 21h30. Se inscreva. Muitas pessoas chegando no nosso canal. Venha fazer parte da nossa família. Meus amigos, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Fortaleza. Porque hoje o Vasco estava treinando normalmente lá no CT Moacir Barbosa. Um jogador que estava treinando muito bem na ausência do PH e do Puma, treinando como titular, sendo observado pelo Fernando Diniz, mas, infelizmente, o Paulinho sofreu uma lesão no pé. O jovem lateral direito do Vasco sofreu uma lesão no pé e terá que passar por cirurgia. Diante dessa situação, o Fernando Diniz pediu ao Admar Lopes, ao Pedro Paulo, para que fizesse uma logística, porque ele quer contar, isso é bom, com o PH, o melhor lateral direito em atividade do Brasil, e com o Puma, para o jogo contra o Fortaleza. O Vasco já está fazendo toda uma logística para esses jogadores terem condição de partida aí. Porque havia a possibilidade do Admar, ou melhor, do Diniz, improvisar o Cuesta na lateral. Mas ele quer finalmente colocar o Cuesta para jogar do lado do nosso bravo Robert Renan. Então, notícia boa, jogadores que estão servindo a seleção brasileira, voltando perfeito. Isso é muito, muito bom. Bom, mais coisas que eu quero falar. Na parte da manhã eu falei aqui do jogador JP, que vai retornar para o Vasco aí em janeiro. E hoje a gente tomou conhecimento que outro jogador da base, tá? Nosso artilheiro aí, Vasco, que foi tetracampeão hoje da Taça Guanabara, categoria sub-20. O nosso bravo Léo Jacó também está renovando o contrato com o Vasco da Gama, tá? O Léo Jacó simplesmente renovando o contrato com o Vasco. E o próximo vai ser o Ryan, porque o Ryan, com muitas sondagens, a gente já falou aqui toda semana, possibilidade de alguém chegar e pagar a multa e levar o Ryan. O contrato do Ryan, repito, está na forma aí, ou no forno,
para que efetivamente o Ryan possa ter uma multa rescisória maior. O contrato até dezembro de 2027. Mas pegou a gente de surpresa hoje. Olha como é que são as coisas. Cara, o Admar Lopes, ele chegou aqui no Vasco. Os empresários agora estão vendo o Vasco da Gama de uma forma distinta a qual estava vendo. Final aí de temporada, muitos jogadores sendo oferecidos para o Vasco da Gama, como foi o caso do jogador Luciano, esse belíssimo jogador oferecido. Hoje, o atleta quer vir para o Vasco da Gama porque ele olha, pô, tem Coutinho aqui. O Vasco é uma excelente vitrine. Tem o PH, jogador de seleção brasileira. O Léo Jardim, tem o Cuesta. Então, hoje, o Vasco é um atrativo. Porque o Vasco pode ser campeão aí da Copa do Brasil. Há uma possibilidade real do Vasco jogar uma Libertadores. Então, além dessa situação aí do Luciano, a gente tomou conhecimento hoje que esse namoro já estava muito antigo, né? O Admar tentou fazer a contratação desse atleta, muito bom jogador, que despontou no Independente Del Valle e que está lá na Bélgica, o Alan Minda. O Alan Minda foi oferecido pro Vasco da Gama. E eu quero informar nessa tarde do dia 11 de outubro que essa negociação está nas mãos do Vasco. Falta o aval do Pedro Paulo para essa negociação ser sacramentada nos Gigantes da Colina. E as notícias boas não param por aí. A gente já disse para vocês que tem situações em curso, o Saldívia, o Brian Rodrigues, por exemplo, com Marana. E só para dar uma atualizada aqui, hein? A proposta do Vasco por Bruno Zapelli balançou o jogador do Atlético Paranaense. Porque a proposta do Vasco da Gama é para ele ganhar o dobro aqui no Rio de Janeiro. Balançou o jogador. Daqui a pouco, igual a situação do Luciano, vai estar em tudo que é veículo de comunicação, só vai se falar disso. Perfeito? Agora, eu quero saber de você, torcedor que está me assistindo. São bons reforços? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. Agradeço pela sua atenção. Parabéns ao Admar, hein? Eu estou gostando de ver também o Fernando Diniz, que o Fernando Diniz está com tesão aí de trabalhar. 21h30, mais novidades para a gente trazer para vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!